Vamos falar agora de um projeto desenvolvido pelo curso de Direito da FATEC Vaiporã, o videocast sobre direitos humanos. E para falar sobre o assunto, a professora Poliana Ferretti está aqui comigo e as acadêmicas Débora Gomes e a Josiane de Lima. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, a professora retornando, as alunas vindo aí pela primeira vez para falar sobre esse projeto tão importante, né, professora, que discute, traz à tona, né, muitas informações acerca dos direitos humanos, né. Eu queria que você falasse, professora, a gente citou alguns temas na ocasião passada que você esteve aqui, mas eu queria que você falasse a importância na escolha desses temas, a importância de se falar sobre isso. Boa tarde, Isabela. Obrigada, né, pelo espaço novamente. Então, falar sobre direitos humanos é sempre muito importante, não só no ambiente acadêmico, mas nas nossas rodas, no dia a dia, com quem a gente conversa. E aí, quando a gente fala de direitos humanos, às vezes parece tão distante, mas nada mais são do que aqueles direitos que estão na Constituição Federal e que dizem respeito a todos nós, cidadãos, independente de quem nós sejamos, por sermos mulheres, quem nós somos, a gente tem direitos, né, independente de quem a gente seja. Sim. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala disso. É claro que aí, quando a gente foi fazer o videocast, né, a gente escolheu alguns grupos, falou de alguns grupos que a gente diz que são alguns grupos que estão mais vulneráveis. Certo. Então, por algumas características dessas pessoas, elas podem sofrer algumas vulnerabilidades que vão fazer com que elas tenham alguns direitos mais específicos. E aí, nesse sentido, então, a gente fala aqui hoje das crianças e dos adolescentes e também dos idosos, né? Certo. Que são grupos mais vulnerabilizados, como a gente diz no direito. Que bacana, né? A gente está vendo ali imagens, né, dos alunos colocando em prática, podendo colocar em prática aquilo que eles aprendem, né, na teoria, na sala de aula, porque no videocast é uma forma de memorizar, uma forma de mergulhar mais a fundo. Né, professora? Essa faz parte de qual disciplina e é voltado a qual período? Alunos de qual período? Então, essa disciplina se chama Direitos Humanos, Laboratório de Humanidades 1. Então, os alunos que atuam nessa disciplina são os alunos do 4º período de Direito da FATEC, e aí eles já são alunos que estão ali, então, no 2º ano de curso, né? No final do 2º ano. Então, eles já têm um arcabouço legal formado, né? Então, por isso é interessante falar sobre esses direitos. Certo, que bacana. Débora, eu queria que você falasse sobre o tema escolhido, né, pelo grupo, o videocast que você participou, né, e como foi para você estar desenvolvendo, participando deste projeto. Boa tarde a todos. O nosso tema escolhido foi Direito das Crianças e dos Adolescentes. A gente escolheu esse tema porque as crianças e adolescentes são um grupo muito vulneráveis, que muitas vezes eles passam por situações de violência, agressões, e muitas vezes eles não sabem que o que eles estão passando são restrições e violências. Então, por isso que a gente achou tão importante falar sobre esse tema. É um tema realmente importantíssimo, né? Até porque cabe a todos nós proteger e garantir o direito das crianças e adolescentes, porque às vezes eles não têm como se defender por serem crianças, não conhecerem seus direitos, mas todos nós temos que fazer esse papel, defender, preservar a inocência das nossas crianças, que infelizmente está sendo atacada a cada dia mais, né? E com relação a esse tema, a gente sabe que existem alguns órgãos que trabalham também na defesa do direito das crianças e adolescentes, né? Tem um conselho, se não me engano, de direito que assegura esse direito. É o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, né? Que assegura esse direito às crianças e adolescentes, né? Mas na sua visão, como que isso tem sido praticado hoje? Quais seriam os maiores desafios? Eu acredito que um dos maiores desafios é a ajuda da população em si. Muitas vezes, alguma criança ela passa alguma situação de violência em casa, na escola, e quem são as primeiras pessoas que vêm, geralmente, as próprias pessoas que estão na educação, que conseguem verificar que a criança está passando por uma situação de violência. Então,
o papel da população é extremamente importante para a gente conseguir identificar do que Inclusive, acontece. a questão de denúncias também, Exatamente. né? Não tem aquele negócio de, não quero me meter, não, né? Às vezes a criança está correndo um perigo ali, tem que ser feito denúncia, e existem vários canais, né? Delegacia de polícia, polícia militar, 190, tem como fazer denúncias também pelo 181, se não me engano, né? São vários canais que você pode denunciar, mas o importante é garantir esse direito, né? Que a criança ela tem direito de ser protegida, ela tem direito à convivência familiar, ela tem direito à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer. Criança tem que ser criança, ela tem direito de ser criança, de brincar, né? Conforme você for pesquisando esse assunto, né? O que, vamos dizer assim, o termo jurídico que assegura esses direitos seria o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto é um dos órgãos, das leis principais que a gente tem que garante o direito delas. Tem a Constituição Federal, mas o principal é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo. Que assegura os direitos e os deveres também. A criança também tem deveres. Também tem deveres, olha que bacana. Como foi, assim, desenvolver esse trabalho ali em equipe para você que está estudando direito, né? Como que foi essa convivência ali em equipe para chegar nesse resultado? Olha, para mim foi muito importante, porque a gente aprende na teoria, só que na prática a gente consegue colocar aquilo que a gente estudou. E a gente fez um levantamento de dados e, com certeza, como são dados sensíveis, a gente teve uma grande dificuldade de conseguir encontrar dados atualizados da situação das crianças e dos adolescentes. Então, assim, foi muito importante para a gente conseguir ver esse pequeno detalhe da dificuldade que a gente tem de conseguir encontrar esses dados, porque existem, mas às vezes não estão disponíveis a todo tempo para a gente conseguir ver as atualizações. Olha, isso é importante, né? Trazer à tona esses dados, né? Até a título de conscientização também, né, da sociedade, da comunidade. E agora a Josiane vai falar um pouquinho do tema dela. Você pode pegar o microfone. Josiane, obrigada pela presença. Fala um pouquinho do seu tema, do tema escolhido pelo seu grupo. Boa tarde a todos. O meu tema foi sobre a implementação de creche para idosos. Olha, que interessante. Que conclusão que vocês chegaram com essas pesquisas? Então, na verdade, a iniciativa de escolha desse tema foi justamente por causa da necessidade da sociedade ter um olhar diferenciado, no sentido de buscar fazer com que esse tipo de serviço seja efetivado. Porém, sendo um serviço ainda novo, não muito comum dentro dos municípios, ainda é bem raro. Mas existe a necessidade da população, da sociedade, tomar conhecimento e cobrar, junto dos órgãos, que se efetive enquanto políticas públicas. Porque a gente percebe que a taxa de natalidade tem reduzido e que nós temos estudos indicam que a nossa sociedade vai envelhecer, vai ser uma sociedade, né, de idosos. Exatamente. Então, existe a necessidade que se crie políticas públicas que visem garantir esses direitos e efetivar que esses idosos tenham, então, um envelhecimento saudável. É um tema muito importante, esse tema escolhido, né? Como você falou, graças, né, a saúde, a qualidade da saúde, graças também à parte de cuidados mesmo psicológicos, enfim, a população ela está ficando cada vez, vivendo mais, né? Ficando cada vez mais velha, envelhecendo, e a gente precisa pensar, né, nos idosos com todo carinho, porque pensar nos idosos é pensar no futuro, né? Cuidar dos idosos é cuidar do futuro. Então a gente tem que olhar os idosos com esse olhar acolhedor, e a creche dos idosos garante a eles, né, a moradia, o cuidado com a saúde. Afinal de contas, a pessoa trabalhou tantos anos e, às vezes, no final da vida, fica abandonada, a família abandona, e é muito triste, é lamentável. E existe também o Estatuto do Idoso, né, que garante esses direitos, né? Você pode citar alguns desses direitos que você acha que infelizmente não são assegurados? Está só lá no papel, mas na realidade não é bem assim. Sim, então, o Estatuto do Idoso, ele estabelece que os idosos têm inúmeros direitos. Dentre eles têm o direito da medicação gratuita, porém, nem tudo se concretiza. Às vezes, muitos medicamentos não são acessíveis à rede do SUS. Tem que entrar com um mandato judicial, então é difícil. Temos também a garantia do transporte.
intermunicipal, interestadual, gratuito aos idosos, a reserva de estacionamento, as vagas, né? de Vagas estacionamento. na A gente fila. tem a população, os idosos também têm o direito de ter uma porcentagem de habitação, né, destinada a eles. Então, os idosos em si, eles têm vários e inúmeros direitos, por exemplo, habitação, medicamento, transporte, direito de moradia. Então, eles têm vários direitos, só que, porém, nem todos esses direitos ainda são efetivados. Enquanto o nosso projeto de creche para idosos, ele não está voltado na questão de moradia do idoso, mas sim dele ser um serviço diferenciado, de creche mesmo. De socialização. Que a pessoa iria, o idoso iria para esse local, ficava nesse local por um período de 8 horas, enquanto os seus familiares desempenham suas atividades laborais normalmente, e ele retorna à sua família. Só que dentro desse serviço, ele vai ter efetivado ali, ele vai ser assistido por diferentes profissionais, especialidades, nos quais eles vão ter condições de socializar, de ter uma saúde física, mental e nutricional, que a gente percebe que uma das maiores dificuldades dos idosos estão no que eles estão residindo sozinhos por um longo período enquanto seus familiares trabalham, não têm condições socioeconômicas de custear alguém para executar essa tarefa, e faz com que esses idosos fiquem em risco habitual. E, inclusive, nessa parte de saúde mental também, essa creche, seria importante esse convívio, essa socialização, porque a gente sabe que a população idosa, infelizmente, dados apontam que um grande índice de depressão na população idosa, né? Até pela própria solidão, né? Então, é importante essa socialização, é um projeto muito bacana, né? A gente sabe que em Ivaiporã tem algumas políticas públicas, é uma cidade considerada a cidade amiga da pessoa idosa, tem atividades para a melhor idade, vamos dizer assim, né? Mas a gente, claro, pode melhorar, e essa ideia é uma ideia maravilhosa, né? Parabéns a vocês aí por chegarem nessa ideia, nesse projeto. Com relação ao todo, para você, como é que foi participar? Assim, o projeto, eu acho que foi bem... ele superou nossa expectativa. Ele foi bem significativo para nós enquanto alunos, porque ele só não trouxe conhecimentos para nós, mas ele proporcionou também que a gente compartilhasse esse conhecimento com a população por meio do videocast. Então, a importância e uma das maiores dificuldades de se efetivar os direitos são de tornar pública e a sociedade tomar consciência de que esse serviço se efetive. A sociedade tem que cobrar junto aos órgãos públicos que essa política se efetive. Então, para isso, é necessário o conhecimento da sociedade. É isso mesmo. Olha, chegaram algumas perguntas aqui. Qual é o endereço para acessar esses videocasts, né? Seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, com relação ao direito da criança e do adolescente, como você acredita que eles estão sendo assegurados em Ivaiporã? Aí seriam essas duas perguntas. Quem poderia responder daí para a gente? Posso responder? Então, o nosso videocast está disponível no aplicativo Spotify. Então, a gente já disponibilizou todos os 7 episódios lá, todos os grupos que falaram, né? Mas, além disso, para quem não tem o acesso ao Spotify, não tem tanta familiaridade, ele também vai estar disponível no YouTube da FATEC. E aí, essa disponibilização ela vai acontecer semana a semana. Até para dar vontade de assistir o próximo, de ouvir o próximo, para os alunos que estarão de férias, irem ouvindo no decorrer das férias. Que legal, tem até um QR Code na tela, quem quiser já acessar por esse caminho também tem o QR Code na tela. E a pergunta da Letícia sobre Ivaiporã, como que funciona essa parte das crianças, qual seria a sua resposta, Débora? Olha, minha resposta seria com a ajuda da população. Eu acho que sempre a solução é a gente ver o que está acontecendo, a gente reparar nas crianças e nos adolescentes. Porque, às vezes, a gente vê, por exemplo, uma criança, às vezes, vendendo picolé na rua. E, às vezes, a gente olha e fala, nossa, que bonitinha, a criança está trabalhando. Só que, às vezes, a gente vai comprar esse alimento e, às vezes, a gente está ajudando a sustentar algum vício dos pais dentro da casa. Então, a gente tem que olhar com esse olhar sensível. Uma de análise todos. mais Exatamente, macro, né? Mais exatamente. profunda, né? Tá certo aí. Muito bem, parabéns, viu, a vocês pelo projeto. Obrigada, professora, pela presença.